Dirigir o quê? Você dirige um carro, mas não dirige um ator. Tem pessoas que já falam, começam a falar aqui, né? Já pegam um tom desagradável. A maioria, eu vejo na televisão, quantidade de gente que começa a falar. É uma coisa insuportável. Quand il me prend dans ses bras et me parle tout bas, je vois la vie en rose. E cantar. Ela viveu e vive para o teatro, no teatro e de teatro. Nossa estrela maior, convidada do Start de hoje, é Bibi Ferreira, uma artista completa que tem muito a nos ensinar. O tempo passa para ela de uma forma especial. Com quase 90 anos, sua voz continua firme, potente, emocionante. Sua memória, inabalável. E seu senso de humor, cada vez mais afiado. Alegre por natureza, cheia de histórias para contar, ela chegou ao teatro para uma conversa e em poucos minutos estava cantando. Bibi, aqui dentro do Teatro Tom Jobim, no Rio, né, sob as luzes dos refletores, a gente não sabe se é dia ou noite, que horas são. Mas acho importante a gente começar essa conversa dizendo que ela está acontecendo num fim de tarde, porque você dorme quase quando os passarinhos estão acordando. Então eu quero saber por que as madrugadas são tão atraentes para você. Porque eu leio muito, gosto muito de ler. E o grande momento em que a pessoa não é interrompida é justamente essa madrugada. Eu tenho certeza que depois da meia-noite, 1 hora, 2 horas, ninguém vai me telefonar. Então, né, Bibi, telefone, essas coisas, ninguém interrompe. Então, o bom da leitura é não ser interrompido. Dentro do universo do teatro, eu poderia aqui me referir a você como atriz, como diretora, como produtora, como compositora, cantora. E eu tenho a impressão de que, olhando sua trajetória nesses 70 anos, a música falou mais alto. Talvez a música tenha puxado mais pelo seu coração do que talvez a dramaturgia. Não é não. Não? Quase sempre tudo é uma questão de necessidade. É o seguinte, quando eu fazia comédia, teatro de comédia, uma peça, depois outra peça, depois outra peça, as peças começaram a diminuir a proporção, enfim, de crescerem, de aparecerem, uma safra fraca. Então, depois de 2, 3 safras fracas, você fica sem repertório. Não tem peça para ir para o norte, para ir para o sul do Brasil, para ir para Brasília, para voltar para o Rio. Fica tudo muito difícil. Então, eu fui desistindo um pouco da arte de falar, da comédia, e passei para o canto, porque era muito mais variado e muito mais rico. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a fazer pequenos shows, depois shows maiores, até que um dia fiz um concerto muito lindo com Sinfônica, sob a regência do Henrique Morellenbaum, com a Sinfônica do Rio de Janeiro, um teatro municipal, com o próprio coral do municipal. Foi uma coisa muito bonita, que foi o Bibim Concert número 1, que eu reputo das coisas mais belas que eu já fiz até hoje. Uma vez você disse que não vive sem música, quer dizer, a música tem música um papel muito forte. É claro, a música, estou dizendo, a música é muito importante para mim. Porque desde pequena, você tem que compreender que desde menininha, eu tinha o quê? Eu comecei a ser um pouquinho gente, com 3 aninhos. A minha mãe era corista de uma companhia de revistas espanhola chamada Eulogio Velasco. E ela era corista lá e eu estava no camarim o dia inteiro, a noite inteira principalmente. Ia para as coxias, ouvia as músicas, aquela música constante, perpétua, espanhola, maravilhosa, cheia de castanholas e pandeiros e coisas lindas. E aquele vibrato espanhol, esse canto árabe. Então tudo isso rodeou a minha infância e a minha juventude. E aí eu fui indo. Gostando muito de música, sempre. Lendo muito sobre o seu trabalho, muitas vezes você diz que depois de ter feito Gota d'Água não precisava ter feito nada na vida. É, porque é difícil encontrar algo melhor. Não há possibilidade. Gota d'Água é a maior obra teatral de todos os tempos. Maior obra teatral. Da dramaturgia brasileira, sem dúvida alguma. Muito rica. Muito rica.
Só reparar nas letras maravilhosas que são. Um dia. Para mim, basta um dia. Um único dia. Para mim, basta um dia, não mais que um dia. Um dia. Para mim, basta um dia. E eu faço desatar a minha fantasia. Para mim, basta um dia. Pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura a dor na orgia, na luz do dia. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra aplacar minha agonia, gota d'água aí, minha sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Que é quando ela mata os filhos e se mata. Todo o veneno de um pequeno dia. Bibi, o que você considera como herança mais forte do seu pai? Eu não sei se isso é hereditário, não. Se é herança. Porque papai era uma pessoa de muito senso de humor. Há uma diferença aí. O senso de humor e uma pessoa se alegre é outra coisa. Sim. Eu me lembro de uma tarde que papai veio com uma carta assim, Bibi, isso aqui é uma carta que eu escrevi, eu, Procópio, escrevi para Virgílio Maurício. Virgílio Maurício foi um grande pintor. E a carta dizia assim: eu estou ansioso, eu, Procópio, para que minha filha chegue. Porque ela vem do colégio tão alegrinha, contando tanta coisa, ela é tão alegre, tão alegre, tão alegre. E realmente eu sou uma pessoa alegre. Claro, quando eu estou fazendo uma coisa muito séria, não brinquem comigo, e a alegria para. Pois é, minha pergunta era essa, como é a Bibi diretora? A Bibi diretora é conforme o que você está fazendo. Se o ator está me dando tudo, eu estou felicíssima. Se ele tem o que dar, como uma Natália Timber, por exemplo, que eu já dirigi mais uma vez. Natália é uma atriz tão disciplinada e tão talentosa que você não precisa dirigir. Dirigir o quê? Você dirige um carro, mas não dirige um ator. Um ator, ele está ali, todo o seu potencial. E Natália estava ali inteira. É uma atriz maravilhosa, fala como ninguém. Portanto, a gente, eu falei, dirige carro, mas não dirige gente. E quando você pega atores que têm a qualidade, inclusive vocal, tem uma voz bonita para falar, que é o caso também da Natália, tem uma voz redonda, bonita, é muito agradável para um diretor. Quem tem ouvido bom, como eu tenho ouvido perfeito, quando a pessoa fala, não é para cantar, não, quando fala, já desentoa. Aí me dói. Tem pessoas que já falam, começam a falar aqui, né? Já pegam um tom desagradável. A maioria, eu vejo na televisão, quantidade de gente que começa a falar. É uma coisa insuportável. A gente pede para descer um pouquinho o tom. E a pessoa poderia descer o tom, se ouvisse, ou se tivesse amigo, né, por perto, que dissesse, olha, para ficar mais bonitinha, desce esse tom de voz aí que está muito forte. Aproveitando que você falou da voz, uma vez você disse numa entrevista que as pessoas acham que aos 80 anos alguém está caquético e ficam surpresos quando chegam no seu show e encontram aquele vozeirão. Sempre levei uma vida muito disciplinada, no sentido de não beber, não fumar, né? Não falar demais, ser aquela pessoa nervosa que não pode ficar quieta, tem que falar o tempo todo. E não falar ao telefone demasiadamente, coisa que eu odeio, por sinal, falar ao telefone. Eu não falo, eu dou recados ao telefone, que acho que o telefone é para isso. A que horas, onde, certo, acabou. A não ser para namorar, né? Namorar sem amor, aí fica horas. Mas já passei da idade do telefone namoro. Então eu acho que a voz vem da condição de você tomar conta dela. Se você bota um microfone num ator e ele entrar em cena e começar a falar num tom coloquial, como eu estou aqui com você, um tom educado, não vai ter brilho. Falta brilho cênico. O brilho cênico está aqui. Ô, Bianca, que bom. Qual é a outra pergunta que você vai fazer? Isso é o tom de teatro, que tem brilho. É aqui em cima. Agora, se eu vou falar aqui, mesmo com o microfone, vai sair meio xoxo no microfone. Vai sair triste.
É preciso ter o brilho de levantar a voz e se cansar, porque puxa pelo diafragma. Uhum. Você vai puxar, vai fazer força. Agora, Bibi, como foi a preparação, na verdade? Acho que essa pergunta não pode faltar, porque Piaf já se tornou, assim, já faz parte da história do nosso teatro, e Amália Rodrigues, idem. Como foi? Como você se preparou para essas mulheres tão únicas, na verdade, né? Bianca, bom, é muito difícil, por exemplo, ouvir uma Piaf, tentar cantar uma música da Piaf. Para isso você tem que saber, em primeiro lugar, o que é que você está dizendo. Se é um francês que você não está dominando 100%, que palavra é essa? Tem que saber que palavra é essa. Então, saber exatamente o que você está dizendo, ouvir não só Piaf, como, se possível, outros cantores, se enfronhar na música popular francesa, pegar um pouco do colorido desse idioma dificílimo, que eu acho, e aí ter a coragem de um dia, né? Quand il me prend dans ses bras et me parle tout bas, je vois la vie en rose. E cantar. Simples assim, né, Bibi? Simples assim. O negócio é respirar. Respira e tenha coragem e vai. Agora, numa das canções mais famosas interpretadas pela Piaf, ela diz "Non, je ne regrette rien". Quero saber se... Rien de rien, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes âmes, aujourd'hui, ça commence avec toi. E Bibi também não se arrepende de nada, assim como Piaf? Eu me arrependi de ter desbastado as minhas sobrancelhas. É assim. Me arrependi muito, não sei o que deu, uma moda que deu aí de sobrancelha fininha, eu fui e desbastei as minhas, depois nunca mais voltou. Fiquei pro lápis marrom. E Bibi, e Amália Rodrigues? A gente falou de Piaf, mas a Amália veio logo na sequência e... Difícil. Difícil a sequência também, né? A Amália foi assim, eu fiquei com receio de fazer a Amália por causa que o português tinha que ser o castiço. E eu pedi então, veio de Portugal um poeta, escritor, diretor e professor de português, chamado Tiago Torres da Silva, grande amigo meu hoje em dia. E Tiago veio de Portugal e me ensinou a possível prosódia, a colocação das vogais com a abertura certa, porque a vogal A em português castiço é muito difícil. Ela é A, an, O, ela muda muito. Então, de acordo com a palavra, tudo isso tem que ser muito estudado, muito trabalhado. Foi muito difícil. Confesso que uma das coisas mais difíceis da minha vida foi passar do brasileiro para o português. É dificílimo, dificílimo. Ou você faz o feito ou faz mal feito. Aí você com uma sílaba brasileira, uma sílaba portuguesa. Não, tem que estar perfeita. Né? Se eu soubesse... Ai, como é? Se eu soubesse que morrendo, tu me havias... Não é vias. É vias quase com X. Tu me havias de chorar uma lágrima por uma lágrima tua. Ai, que alegria me deixaria matar. É completamente diferente da forma que nós falamos. Isso não se aprende de um dia para o outro. Isso é muito trabalho. Uns 10 anos, você disse em relação aos seus casamentos, que foram 6, que hoje você percebe que todo mundo é igual. Eu sei que eram 5. É 6, é. Bom, você que sabe. Você disse que percebe hoje que todo mundo é igual e que se você soubesse disso antes, pararia no primeiro. É verdade?
É sim. Acho os homens todos iguais. E acho que meus relacionamentos todos eram idênticos. Então, por que trocar? Bom, morreram, né? Também tem isso. A morrer e a viver, né? A viver e a morrer. Quero saber sua opinião sobre o modo de se produzir teatro hoje, o que que... Não é opinião, aí é uma questão que a pessoa tem que realmente ter patrocínio hoje, coisa que não existia. Eu não entendo como é que meu pai ficou rico. Meu pai ficou rico com teatro. Ele não tinha patrocínio nenhum. Nada, ele enchia o teatro. Qualquer um. E simplesmente enchia o teatro. E o público ia. E ele ficou rico. Depois perdeu tudo porque ficou, né, uma vida um pouco apaixonado demais por mulheres muito lindas e tal, e tal. Mas o papai teve muito dinheiro. Muito dinheiro. Aqui. Com a plateia cheia, toda santa noite. Mas também não tinha 30% para não sei quem, 40% para não sei quanto. A plateia total era dele. E o teatro mudou muito, né? Mudou. O teatro, quando eu estreiei, ele era de segunda a domingo, sem folga, 2 sessões por noite, quinta, sábado, domingo, matinê. Ninguém pensava em outra coisa a não ser fazer teatro. Depois foram diminuindo. Hoje praticamente é de sexta a domingo, ou quinta a domingo. E o trabalho com isso vem acabando. Isso é muito ruim. O desemprego vem vindo. Falando sobre televisão, a gente sente saudade de vê-la na TV. E antes dessa nossa conversa, você me disse que a televisão ficou desinteressante para você depois do surgimento do videotape. Não, Por que quê? foi assim. Eu, em São Paulo, nos anos 60, falta tempo nisso, né? Eu comandava um programa na Jovem TV Excelsior, chamado Brasil 60. Era uma beleza, porque eu levava para o palco um entrevistado sensacional. Levei as melhores figuras que apareciam de fora, Alain Delon, coisa assim, para entrevistar no programa. E daqui também, mas depois, quando chegou o VT tirou a beleza do ao vivo. O ao vivo é a espontaneidade. É aquele momento e acabou. É ali. Eu perdi o rebolado. Eu perdi. Quando começou a gravação, vou te contar um caso que aconteceu, não sei se você já ouviu esse caso. Já disse algumas vezes em televisão, mas não sei se você já ouviu. Eu estava entrevistando, estava no seu lugar. E curiosa, interessadíssima na pessoa que eu ia entrevistar, que tinha acabado de dar uma palestra enorme no Rio de Janeiro, tomara um avião, fora para São Paulo, pega táxi e foi para dar entrevista no canal para mim. Chamava-se Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, uma das maiores inteligências do país. Cansado, tal, tumultuado, chegou no programa. E aí, ele sentou aqui, eu sentei aqui. Senhor Darcy Ribeiro, é uma honra estar aqui entrevistando o senhor, porque era realmente uma grande honra. E mais sabendo que o senhor veio do Rio de Janeiro, depois de uma palestra e tudo, está aqui conosco. Nos dando um prazer imenso. Muito obrigado. Parado! O que foi? Não sei, um negócio na luz. Desculpe, sim, senhor Darcy. Nada, dona Bibi. Gravando! Darcy Ribeiro, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa esta noite, porque... Não, eu disse assim, quer ver? Senhor Darcy, muito obrigada por tê-lo aqui no nosso programa, esta tarde. Parado! Bibi, o programa não é de tarde, é de noite. Ah, sim, tá, claro, de tarde. Estava gravando de tarde para passar de noite. Mas eu já estava nervosa por causa do outro que eu já tinha errado. E assim ia. No fim, eu estava louca para Darcy Ribeiro se cansar e ir embora. E não para que ele ficasse ali para me dar entrevista. Que era um tal de para por causa de uma luz, não sei o quê, para porque eu errei, para... Deixa se passou o erro. Deixa, o erro entrou, a vida é assim. Agora qualquer coisinha, cuidado que o terno, o tailleur da Bibi está um pouco para cá, para tudo, porque o colar não apareceu. Cuidado que tá, entende? Está postiço. Perdeu a vida do ao vivo.
O que você deixa como mensagem para um jovem ator poder ser assim quando crescer? É tanta coisa necessária. Só algumas dicas para a gente poder saber um pouco nesse mundo tão cheio de informações, um caminho a seguir dito por uma mestra. Mestra não, por uma colega. Não, eu acho que tudo não pode ser entregue à sorte. Mas a sorte é importante por um lado. Um pouco de sorte, não tudo. Um pouquinho de sorte, muito respeito. E aquela coisa que você tem que ter, que chama-se instinto daquilo que você vai fazer. Se você acha que o que você vai fazer vai agradar, né? Você tem que saber qual é a música, saber qual é o texto, saber o que é que eles vão querer, eles ali, ó, público, que é único e importante. Para quem nós vamos fazer tudo para agradar, porque é a nossa obrigação. Então, essa, digamos, sabedoria tem que vir de uma grande pesquisa, de um grande trabalho, de você estar rodeada de gente que colabora com você, que a palavra é essa, colaborar fielmente, e aí mandar um programa, ou mandar o que você tem que mandar, sabe, em bandeja de prata para a plateia. Isso é muito importante. E acho que o principal, para dar como exemplo para qualquer pessoa, eu acho que o fator de você ser disciplinado, ser exigente com você e ler muito, ler tudo. Nós agradecemos essa conversa que veio também numa bandeja de prata. Agradecemos muitíssimo. Bianca, eu que agradeço a oportunidade, porque nem sempre eu tenho a oportunidade, numa tarde brasileira, a gente estar aqui podendo falar com você. Muito obrigada. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida.